Meu nome é Howard, tenho 25 anos e moro na fazenda da minha família. Ajudo a cuidar dela quando meus pais estão fora da cidade. É apenas uma fazenda familiar pequena, não é uma fazenda comercial ou algo do tipo. Meus pais querem que eu assuma quando estiverem velhos demais para cuidar dela, já que sou o mais velho dos 3 e o único filho. Mas, sinceramente, eu não quero muito. Não me vejo ficando no meio do Arkansas pelo resto da vida, especialmente depois de algo muito estranho que aconteceu no ano passado. Meus pais estavam em uma viagem romântica por uma semana, então foram minhas 2 irmãs, Melissa e Morgan, e eu cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não tem muita coisa por aqui, muita privacidade, até demais na minha opinião, exceto por uma noite em particular. Começou mais tarde, quando estava quase na hora de irmos dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online, Melissa estava em seu quarto no laptop fazendo trabalhos de verão. Morgan e eu estávamos na sala assistindo a um programa idiota. Todos nós, meio que queremos sair desse estilo de vida da fazenda, especialmente eu, como o mais velho e na melhor fase dos meus 20 e poucos anos. Uma parte detestável da vida na fazenda são os predadores, não só os animais que vêm e comem nossos produtos, mas as pessoas que vêm e roubam de nós. Acredite ou não, isso acontece. Não muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Nossos 2 cachorros lá fora, de repente, começaram a enlouquecer no quintal. Alguma coisa os assustou com certeza. Eu fui lá fora ver o que estavam latindo. Os 2 estavam olhando na direção das plantações e latindo feito loucos. Eu gritei para eles calarem a boca e eles ficaram quietos. Eu fui até as plantações e escutei. Ouvi um assobio vindo de dentro do campo de milho. Sem dúvida, era um assobio humano. Foi a primeira vez que experimentei um invasor na propriedade sem meu pai aqui. Tive que correr para dentro para pegar uma das armas. Os cachorros começaram a latir de novo. Avisei minhas irmãs que alguém estava lá fora no campo de milho e que eu tinha que ir espantá-lo. As 2 disseram que era uma ideia terrível correr para dentro do campo de milho no escuro e elas me convenceram quando eu percebi que elas estavam certas. Também percebi o quão aterrorizante aquilo seria. Então, em vez disso, fui lá fora novamente até os cachorros, que estavam enlouquecendo, latindo na direção das plantações. Apontei a arma para o ar e disparei um tiro, que ecoou pela noite, silenciando os cachorros. Eu também estava meio que me sentindo poderoso naquele momento e gritei para que saíssem das nossas terras o mais alto que pude. Senti que isso resolveria o problema e voltei para dentro. Minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas nossa risada não durou muito porque os cachorros começaram a enlouquecer de novo, ainda mais dessa vez. Eu voltei lá fora pronto para fazer a mesma coisa de novo, mas meu coração deu um pulo quando vi o cara parado a uns 20 metros dos cachorros, bem na frente do campo de milho. Ele me olhou e eu gritei, "Ei!", momento em que ele correu para dentro do campo de milho. Comecei a correr na direção dele e disparei outro tiro para o ar. Parei perto dos cachorros, não tinha chance de eu entrar lá. Também não ia deixar os cachorros lá fora. Então soltei as correntes deles e os levei para dentro de casa. Disse às minhas irmãs que alguém estava rondando no campo de milho. O que fizemos? Chamamos nosso pai. Ele disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger minhas irmãs. Recomendou que eu disparasse outro tiro de aviso se a pessoa voltasse. Depois disso, todos fomos gradualmente para nossos quartos. Minhas irmãs levaram cada uma um dos cachorros para seus quartos e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos um pouco assustados com tudo isso. Eu deixei a janela aberta e, enquanto estava deitado na cama assistindo a um filme no meu laptop, ouvi um assobio vindo de fora. Corri até a janela e olhei para fora, vendo alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse um sexto sentido, ele parou de andar e virou para olhar para minha janela, ainda assobiando. Esse idiota, obviamente, estava tentando nos assustar e nos amedrontar, uma ideia muito estúpida, quando eu já deixei claro que estava armado. Corri para pegar a arma na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele, obviamente errando de propósito,
Isso cortou o ato de terrorzinho dele rapidamente e ele correu para fora da vista da minha janela em direção à frente da casa. Dessa vez ele não voltou. Teria que ser um tolo para voltar depois disso. Obviamente contei para minhas irmãs por que disparei e assegurei que ele não voltaria. Nunca descobrimos quem era ou por quê. Poderia ter sido algum adolescente ou vários adolescentes apenas tentando assustar alguns fazendeiros inocentes por diversão. Ou poderia ter sido uma pessoa realmente perigosa. Eu morava com minha esposa na fazenda da família dela, pelo menos até eu descobrir um segredo sombrio da família. Preciso que você ouça o que tenho a dizer. Conheci minha esposa há 5 anos e namoramos por alguns anos. Como eu não tinha muita família, os pais dela me acolheram e nos casamos 3 anos depois. Eles tinham uma fazenda grande e muitos hectares de terra. A família até nos deixou morar em uma pequena propriedade perto da casa principal da fazenda. No entanto, havia uma parte da fazenda que era estritamente proibida. Sempre que eu tocava no assunto com minha esposa, ela apenas dizia que era onde eles administravam o negócio de distribuição de carne. Apenas os familiares autorizados a subir ali eram o pai dela e 3 tios. Isso aparentemente era por razões de segurança, mas eu ainda não entendia por que isso resultava em ser uma área proibida. Eu via muitos veículos indo e vindo dessa parte da fazenda durante a semana, até alguns veículos que não voltavam pela estrada. A área ficava pelo menos a 1 milha de distância do pátio principal da fazenda. Cerca de 3 semanas atrás, decidi dirigir até lá e encontrar uma desculpa para ter acesso. Esse foi o ponto de virada, em que tudo o que eu tinha ouvido antes simplesmente não fazia sentido. Quando me aproximei do portão, um homem grande e barbudo saiu de um galpão ao lado da abertura, com uma espingarda calibre 12 na mão. Eu nunca o tinha visto antes, mas ele me reconheceu. Disse que eu não deveria estar ali e que precisava voltar para a fazenda. Eu afirmei que precisava falar urgentemente com meu sogro sobre um problema com o cultivador. Ele então disse abruptamente que informaria a ele e que eu deveria sair. Voltei para o carro e olhei além da barreira enquanto dava meia volta. Deve ter havido 20 a 30 pessoas fazendo diferentes trabalhos, correndo ocupadas. Notei também uma trilha que saía da fazenda do outro lado, algo que nunca tinha sido mencionado ou que eu nunca tinha visto antes. Mais tarde naquela noite, minha esposa disse que seu pai estava furioso por eu ter ido até aquela parte da fazenda e que eu nunca deveria voltar lá sem ser convidado. Questionei qual era o grande problema. Afinal, eu trabalhava com máquinas perigosas e pesadas todos os dias. Ela apenas me olhou e disse para deixar para lá. Naquele momento, eu sabia que ela sabia exatamente o motivo pelo qual eu não deveria subir lá. Mas eu, sendo eu, simplesmente não conseguia deixar para lá. Eu pensava nisso dia e noite. Meu primeiro pensamento foi que eles eram uma família do crime organizado, mas certamente eu teria notado isso. Infelizmente, a verdade era pior do que eu poderia ter imaginado. 3 dias atrás, tomei a decisão de descobrir o que estava acontecendo. Acordei às 2h30 da manhã e saí silenciosamente de casa. Entrei no meu carro, que tinha estacionado longe da fazenda para não acordar ninguém. Dirigi ao redor das terras, fazendo um desvio de cerca de 7 quilômetros. E cheguei ao que eu tinha deduzido ser a trilha do lado oposto da fazenda. Parei próximo e comecei a andar pelo lado da estrada. Cheguei até a metade da trilha escura, com a lanterna na mão, quando os faróis inundaram a estrada à minha frente. Me escondi nos arbustos que ladeavam a rota, desligando minha pequena lanterna enquanto deslizava para dentro. Assim que o caminhão passou, percebi que era um veículo do governo acompanhado por uma escolta armada. Nesse ponto, eu estava ficando bastante ansioso sobre no que eu tinha me metido. Quando eles se foram, continuei descendo a estrada. Cheguei a um pequeno galpão com uma barreira e havia alguém dentro. Consegui encontrar uma pequena abertura embaixo da cerca ao redor, talvez uns 50 metros adiante, para não ter que passar pela mesma confrontação que antes. O pátio estava iluminado por várias luzes de inundação, e eu conseguia ouvir vozes abafadas vindo de todos os lados, aparentemente das construções. Havia 2 grandes celeiros
e 3 cabanas menores. Vi até uma cabana menor no final sem luzes acesas e decidi ir até lá para ver se havia uma maneira de entrar por uma das cabanas. 3 homens armados estavam sentados ao redor de uma fogueira e pareciam estar bastante bêbados, o que me deu a chance de chegar até a cabana vazia. Havia uma janela aberta do lado oposto, o suficiente para eu abrir e me esgueirar. A princípio, parecia ser um escritório em uma sala de armazenamento, com arquivos e livros nas prateleiras e um computador no centro. Passei a lanterna pelos arquivos e eles estavam todos organizados em lotes, agrupados por datas. Peguei um e folheei. Havia centenas de nomes listados, separados apenas pela palavra desconhecido. Página após página, parei em uma e li. Nome desconhecido, sexo masculino, idade de 40 a 60 anos. A próxima categoria revirou meu estômago. Partes extraídas, então começou a listar os órgãos: fígado, coração, rins, olhos, e então apenas declarou: resto da carne para a carne. A lista de nomes parecia interminável. Cada arquivo tinha uma página de aprovação federal assinada no início. Desabei no chão em descrença, me perguntando se eu de alguma forma fazia parte dessa fazenda distorcida que se especializava em gado humano. Eu tinha que ver o que havia nos celeiros. Não podia simplesmente levar esses livros como prova. Com tremedeiras, fiz meu caminho de volta pela janela e a fechei como estava antes, com o corpo arqueado e a cabeça baixa, em direção a um dos grandes celeiros, evitando os terrenos iluminados. Cheguei ao primeiro celeiro e tentei olhar através da fresta entre os painéis. Nada além de escuridão encontrou meus olhos. Rapidamente, passei a lanterna e vi maquinário manchado de sangue. Mesas de metal com instrumentos médicos alinhavam a parede distante. Havia uma grande porta no final, marcada como câmara fria. Contornei e vi que a porta levava a uma grande extensão de metal com um gerador zumbindo ao lado. Então fui para o outro celeiro. De repente, fui atingido pelo cheiro do que só posso descrever como morte. Olhei através dos painéis de madeira e vi 5 grandes cercados de metal espaçados pelo celeiro. Cada um deles abrigava entre 10 e 15 pessoas, todas em diferentes estados de consciência. De repente, perdi o equilíbrio e escorreguei enquanto tentava ter uma visão melhor. Meu joelho direito bateu pesadamente contra o painel de madeira e vi os homens junto ao fogo imediatamente se levantarem e virem na minha direção. Corri, esperando que a escuridão ocultasse meu movimento. Pulei enquanto 3 tiros vinham de trás de mim. Fiz um rápido controle corporal e felizmente estava bem. Felizmente eles não perseguiram o som com convicção, pois escorreguei pela cerca e entrei nos arbustos. Não podia acreditar que ninguém me tinha visto. De repente, olhei para trás horrorizado ao ver algo que havia perdido antes. Havia câmeras de segurança lá em cima, em todos os 4 cantos. Eu estava ferrado. Eles saberiam que eu sabia. Voltei para casa e não consegui me forçar a entrar. Tive que sair dali. Peguei 3 galões de gasolina do meu galpão e enchi o tanque com o quarto. Saí naquela noite, o que me trouxe até aqui a 1.100 quilômetros de distância, e as pessoas precisam saber a verdade. Esses lugares existem, e um estava sendo administrado bem debaixo do meu nariz. Eu me livrei do meu celular e de qualquer coisa que me ligasse à minha vida passada. Mas sei que isso não será o suficiente se o governo estiver envolvido. Peguei emprestado o computador do meu antigo amigo para compartilhar esses detalhes com você. Só posso esperar que o software que estou usando o proteja de ser arrastado para isso. Não sei qual será meu próximo passo, mas se conseguir acessar um computador ou um telefone, vou atualizá-lo sobre a situação. Vou expor essa indústria de uma forma ou de outra. Com isso dito, cuidem uns dos outros. Vocês não querem acabar na lista.